Como já foi dito no dia de hoje, já tivemos várias ministrações, mas o que chama mais atenção é a parte, temos o Peshat, Remes, o Sod e o Drash. O que chama mais atenção nas pessoas quando elas vêm para o caminho do judaísmo é a parte que o Marcelo comentou hoje, né? O Sod. A parte que mais cativa as pessoas é o Sod. Então já foi comentado, né? Sobre o Sod, sobre o Midrash. E sobrou para mim o Remes. O Remes, como diz o Rabino Maurício, o Cid vai ficar com a parte do Remes. O Cid gosta de dar umas viajadas, né? Mas, Baruch Hashem, que nós temos aprendido cada dia mais e mais, né? E Hashem tem nos proporcionado na nossa vida grandes homens dotados de sabedoria que podem nos ensinar, né? Desde que a gente iniciou nessa caminhada. Então ficou para mim a parte de alegorias, a parte onde traz as parábolas. E as parábolas, elas explicadas, muitas vezes elas trazem duplo sentido em determinado assunto. Yeshua, sendo rabino, ele falava muito por parábolas. E aqui na Bessorá de Hillel, de Lucas, tem várias parábolas. Muitas que nós já conhecemos, como diz o Marcelo, desde o outro acampamento. Né? Então, desde o outro acampamento, a gente já escutava muito sobre as explicações das parábolas. Mas hoje, eu quero trazer alguma coisa que não só envolve as parábolas, né? A parte alegórica, mas também, querendo ou não, você sempre, dentro de uma ministração, você sempre vai entrar no Drash e no Sod. Eu quero que você abra, então, a sua Bíblia, onde vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? Aquele que a gente conhecia, aquele que deixou a casa do pai, né? O mais conhecido como o desviado. E começa aqui no versículo 11, dizendo: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: Pai,
dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Note você que aqui acontece algo de estranho. Como que o pai vai repartir a herança entre os dois filhos se o pai ainda estava vivo? Normalmente isso se dá depois que acontece a morte, mas note você que o pai, ele acata o pedido desse filho. Tudo que ele tem, ele divide entre os dois e dá para ele usufruir conforme o seu pensamento, conforme o seu querer. E continua. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. O que nós podemos aprender com isso? Quem são esses dois filhos? Um está na casa do pai. A casa, por que não dizer, Israel. O povo Yehudi está na sua casa. Então o filho ficou em casa e o outro saiu de casa. Podemos dizer que seriam aquelas pessoas que deixaram a terra de Israel por muitas perseguições de cruzadas e guerras e tal, que a gente sabe que aconteceu muitos, Muitos povos tentaram invadir a terra de Israel. E muitos do povo Yehudi foram dispersos para as nações. E o que seria a parte da herança que eles pegaram e levaram consigo para gastar lá fora? Nós podemos colocar como que seja todo o aprendizado de uma vida toda de dedicação da palavra de Hashem. Porque a gente, nos dias de hoje, se a gente prestar atenção, a gente pode se comparar com esse filho que saiu. Porque nós estamos aqui, hoje, aprendemos todos os dias a palavra de Hashem, nos dedicamos nas suas leis em cumprir as mitzvot, mas outrora o povo também aprendeu as mitzvot, aprendeu as leis, aprendeu a Torá, mas saíram, tiveram que sair, muitas vezes expulso. E estando longe, foram aos poucos esquecendo de tudo que haviam aprendido. E começaram a se misturar no meio dos povos e não sendo reconhecido mais como Yehudi. Isso fica para a gente pensar um pouquinho. O que nós estamos fazendo hoje? Será que nós estamos se igualando aos povos que abandonaram a Torá, que abandonaram as mitzvot, que abandonaram todas as leis, tudo que aprenderam de Hashem? E continua. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Fome de Torá. Lá fora, muitas vezes, aqueles que saíram com a bagagem de Torá, com a bagagem de tudo que aprenderam, muitas vezes eles tentaram transmitir às outras pessoas tudo que eles aprenderam. Mas muitas vezes acontece como acontece com nós hoje. Você tenta falar, lança a semente,
Mas muitas vezes essa semente é rejeitada. As pessoas hoje, muitas, elas não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir sobre a Torá. Não querem ouvir sobre, muito menos sobre mandamento. Vocês devem conhecer. Muitos dito que os mandamentos foram abolidos. Jesus, Yeshua, já cumpriu todos. Hoje não precisamos mais cumprir. Na terra, longe, começa a haver uma grande fome. E esse filho começa a se lembrar que ele deixou tudo para trás. Na casa do seu pai. E a fome de quê? A fome das leis, das mitzvot que ele cumpria. Né? Então ele começa a relembrar do que tinha na casa do pai. Até os empregados de seu pai nunca passaram necessidade. Ele para em um certo momento e começa a pensar no que ele deixou para trás. E depois dele padecer necessidade, ouça bem o que diz agora. E foi e chegou a um dos cidadãos daquelas terra, o qual mandou para o seu campo para apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo-se em si, lembrou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu direi: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Note você que ele, passando por fome, sede de ouvir alguma coisa que pudesse saciar o seu íntimo. Muitas vezes nós fizemos jejum, como está chegando o dia de Yom Kippur, nós fazemos jejum para afligir o... Quem sabe? Afligir o Anefesh. Mas se nós analisarmos, quando a gente faz um jejum, a gente está afligindo o corpo. Porque você vai sentir o quê? Necessidade de tomar água, você vai sentir necessidade de comer alguma coisa. Então o teu corpo está padecendo. E agora, como que eu aflijo a minha alma? Esse jovem estava afligido. E ele lembrou da casa do pai. Todo Yehudi tem por direito de estudar a Torá. Todas as semanas nós estudamos as porções semanais. Dentro das porções, há um dia, ela é dividida em 7. Um dia nós estudamos, outro dia nós estudamos de domingo a sexta-feira. E por que não dizer no Shabat, o que nós estamos fazendo hoje? Então, um meio de você afligir a sua alma seria não degustando a palavra de Hashem. A tua alma vai sentir necessidade daquilo, de se alimentar. Porque é dito que a palavra é o pão. O pão que Hashem nos dá, que sacia a nossa alma. Então nós cortamos o pão, nós afligimos a alma que é a palavra. A palavra, nós cortamos a palavra, nós afligimos a nossa alma. E caindo-se em si, quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra os céus e perante ti. Por que contra os céus?
É dito que quando o homem é formado, dentro do sentido místico da Kabbalah, quando o homem é formado, não necessariamente ele é formado do pó da Terra, do globo terrestre, mas de todo o universo. Então, querendo você ou não, você tem substância das estrelas, dos astros, tudo no seu DNA. Por isso pequei contra os céus e a terra. Muitas vezes, creio que vocês já se depararam, olhando para cima e admirando estrelas. Quantos já fizeram isso? Bastante gente, né? Ainda mais quando estão meio apaixonados. É? Aí começa a olhar para cima, contar a estrela. Puxar a lua, né? Então é dito que você tem no seu DNA o pó das estrelas. Por isso que você olha para cima e almeja as estrelas, né? Muitas vezes em família, quando falece alguém, até dizem, aquela estrela é o fulano que está brilhando lá em cima. Então pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Já não sou digno de ser chamado filho. Fazei-me como um dos trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançaram-lhe ao pescoço e o beijou. Note você que o pai, mesmo aquele filho que está distante, quando ele vê que mal dá para reconhecer, ele vai de encontro ao filho. Preste bem atenção nessa parte. O pai vai ao encontro do filho. Quando o filho, ao longe, começa a ser reconhecível, assim que ele reconhece que é seu filho, ele vai ao encontro. Por que eu digo isso? Porque em um certo momento, nós estávamos em outros acampamentos e surgiu em nós, dentro da nossa alma, de conhecer mais do Eterno. Mas não era nós que estávamos procurando alguma coisa. Muitas vezes a gente acha, eu comecei a estudar e encontrei isso, mas era o Eterno que já estava trabalhando em você, já estava te cercando e te fazendo você a condução de você para próximo dele. Ele estava te trazendo, né? Então, o pai encontra-se com o filho e abraça e o beija. Sinal de afeto, de amor, de carinho. Muitas vezes, os nossos filhos, por experiência própria, saem, vai visitar um amigo, algum colega, e você já fica preocupado. Como que ele está? O que será que está fazendo? Nós já ficamos com aquele sentimento. Imagina agora o Eterno nos olhando lá de cima e vendo que nós estamos afastados dele. Qual é o sentimento do Eterno para com nós? E ele vê que nós estamos longe dos seus caminhos. Mas e o filho fala, pai, pequei contra os céus e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Veja que o pai dá início a uma nova etapa. O pai faz uma nova aliança com ele. Renova a sua aliança.
coloca a sandália nos seus pés. A sandália nos seus pés nada mais é que fazer o filho a caminhar seu novo caminho de devoção e aplicação no que o pai ensinou. Nas suas leis e na sua Torá. E continua. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos. Esse bezerro, por que não botamos aqui o carneiro, né? O carneiro, a ovelhinha que foi imolada, representando Yeshua, lá no madeiro, morrendo, padecendo, sendo humilhado por nós, para que através da sua morte, todos nós, fora de Israel, fôssemos alcançados. Os povos fora de Israel fossem alcançados e tivesse a graça de se achegar mais perto de Hashem. Fosse trazido para próximo de Hashem. Muitas vezes com um nome diferente, mas nós fomos alcançados. E se você prestar atenção, quando Yeshua é humilhado, espancado, morto por nós, uma das maiores humilhações para um homem da época também seria uma coisa que eu vou falar para vocês. Em 2 Samuel 10, 4 e 5. Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade de geiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixo-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Entenderam a mensagem da humilhação? Era a tremenda humilhação, uma das mais severas que alguém também poderia sofrer. E ainda continua o texto. E rasgaram-lhe as suas vestes até... E o que aconteceu com Yeshua? Não lhe rasgaram-lhe as suas vestes? Não lançaram sorte sobre a sua túnica? E ele sobe no madeiro. E quando sobe no madeiro, os romanos ainda trocam a cor, né? Da sua vestimenta. Então, essa seria uma das humilhações que Yeshua sofreu por todos nós, representando esse bezerro morto e imolado para que nós fôssemos alcançados através da sua morte. E o texto continua. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, viu a música e as danças. E chamou um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. Eles lhe disseram: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento. Quem é esse? Israel. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Porém, vindo este filho que desperdiçou a tua fazenda, os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O que quer dizer isso? Ele se corrompeu. Corromperam esse filho que estava lá fora. Adultério não é só entre homens e mulheres.
mas sim a adulteração da palavra. Roma adulterou a palavra. Quantas vezes, creio que muitos de nós estávamos lá na outra tenda e alguém se levantava e dizia: fale a verdade. Com certeza você já ouviu isso. Muitas vezes para o maior. Fale a verdade. E a gente pensava lá no banco: ué, mas está falando a verdade? Só que a gente não ia procurar saber a verdade. A gente só ouvia e acatava. Mas a Hashem cobrava lá mesmo: fale a verdade. As pessoas que recebiam o recado entendiam, mas a gente não entendia. Agora, depois que a gente começou a ver a verdade, a gente conseguiu ver por que muitas vezes Deus usava alguém e dizia: fale a verdade. Porque a verdade estava prostituída. Corromperam a verdade. Então o texto vai continuar. E ele lhe disse: meu filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Todo o meu reino é teu. Você já está dentro do reino. A Nova Jerusalém vai descer aonde? Israel. Estamos dentro do reino ou não estamos? Se vai descer Israel, o povo Yehudi está dentro do reino. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então nós, que tínhamos se perdido no meio das nações, o Eterno nos achou. O Eterno foi ao nosso encontro. Que nem eu falei antes. Às vezes a gente acha que é por os nossos próprios méritos que estamos aqui hoje. Mas não. Tudo já era um propósito de Hashem para que nós estivéssemos aqui. Isaías 56, 6 a 8. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Eterno, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Vocês pegaram a última frase? Ainda trarei os que estão despertos. Nós fomos trazidos até aqui. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é o que o Eterno está falando ali. Estamos cumprindo uma mitzvah, o Shabat. Eu sempre falo que se a pessoa que cumpre o Shabat, muitas vezes ela cumpre o Shabat e não sabe quão grande é a importância do cumprimento do Shabat. O quanto de bênçãos está destinada a você por cumprir o Shabat. Cumprindo a lei do Eterno. Nós fomos trazidos para cá para estarmos diante do Eterno, aprendendo dele, cumprindo os seus mandamentos. Todos nós. O Eterno que nos buscou. O Eterno falou na leitura. A última frase. Ainda trarei muitos de vós que ainda estão longe. Pessoas
do meio dos povos ainda vão chegar até essa congregação, até as nossas congregações. O Eterno quem vai trazer. Por isso que é dito que no meio do judaísmo não se faz evangelização, não se sai, entregar folheto. Isso está destinado ao Eterno. Nós mesmos escutamos o Eterno falando, agora mesmo. Eu os trarei. Então não nos preocupamos quando alguém está na congregação, sai da congregação ou vem para a congregação. Então nós não devemos nos preocupar com isso, mas devemos nos preocupar em mantê-los, aconselhá-los, sempre para o bem, em cumprimento à Torá do Eterno, os mitzvah e a nossa congregação. Baruch Hashem, o Eterno abençoe a cada um de vocês. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.